As pessoas sempre me perguntam sobre a minha rotina, as coisas que eu faço para ter qualidade de vida, para ser mais produtivo. E o que eu posso dizer é que são várias pequenas vitórias no dia. Vários hábitos que somados fazem com que eu tenha uma vida bastante produtiva e ao mesmo tempo com bastante qualidade. Mas se pudesse escolher uma mudança que eu fiz, principalmente nos últimos 2 anos para cá, para que eu tivesse um aumento nesses 2 pilares, com certeza seria a meditação. Meditar já não é mais uma questão de crença, de religião, de espiritualidade, como já foi um dia. Meditar é um exercício fundamental para se ter uma vida muito mais próspera. Meditar destrava a vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Destravador. Como sempre, um prazer enorme estar aqui contigo hoje em busca de mais conhecimento, mais consciência sobre todos os pilares fundamentais para se ter uma vida de mais sucesso, mais alegrias. E o tema de hoje é Destravando a sua meditação. Eu separei esse conteúdo em 6 módulos conforme os seguintes. O primeiro a gente vai passar bem rapidinho, que é uma introdução onde eu vou comentar os principais tipos de meditação. Não poderia fazer um destravador, um conteúdo sobre meditação onde eu não falasse sobre os tipos, apesar de esse ser o tópico menos interessante de tudo que a gente vai falar. Tem muita coisa legal aqui para você saber, muita informação nova, muita ciência e pesquisa bem recente que eu tenho certeza que você não conhecia, que vai fazer toda a diferença na sua percepção sobre a meditação, tanto para você que já medita, quanto para você que está querendo começar ou que não sabe o motivo de ser importante começar. Eu garanto que esse vídeo vai fazer toda a diferença na tua vida. O segundo módulo, a gente vai abordar quais os impactos fisiológicos da meditação. Ou seja, a gente começa a entrar no que a meditação de fato faz no corpo, o que o nosso corpo sente, qual é a maneira que o nosso corpo reage ao processo meditativo. O terceiro módulo é quais são os impactos da meditação no nosso subconsciente, e esse é um tema que vocês sabem que eu considero extremamente importante, é um tema que a gente aborda aqui na Destrava em vários pilares diferentes, vários vídeos de destravadores diferentes, e a gente vai fazer isso também para meditação. O quarto módulo são os impactos da meditação diretamente na saúde, e aqui a gente vai falar tanto na saúde mental quanto na saúde física. No quinto módulo a gente vai entrar na parte de quais os primeiros passos para começar a meditar. Então, se você é uma pessoa que já medita, talvez esse módulo não seja tão interessante para você, mas se você que está querendo começar a meditar ou está querendo pegar atração, não está conseguindo fazer de maneira tão natural, esse módulo vai ser muito importante para você. E já no sexto, a gente entra na minha síntese, no que eu recomendo, de como eu recomendo que você encaixe a meditação na sua vida. É como eu fiz na minha, que foi um processo bastante natural, bastante gradativo e que eu recomendo que você faça para a tua. Porque eu confesso que eu já fui uma daquelas pessoas que dizia: meditação não é para mim, não, isso aí não dá em nada, eu sou muito acelerado, minha mente é muito acelerada, eu não consigo desligar. Já fui dessas pessoas e eu garanto para você que a meditação é sim para todos e para todas. Então você vai conseguir meditar sim, e com esse vídeo você não só vai conseguir, como você vai também se motivar e vai querer muito começar a meditar, porque tem muita coisa legal aqui, como eu tinha dito. E para uma rápida introdução aqui, vale dizer que a meditação ela tem seus primeiros registros há 7.000 anos atrás, quando alguns arqueólogos encontraram alguns indícios em pinturas escritas da meditação, principalmente ali na Ásia. E não é de se surpreender que é na Ásia que foram encontrados esses registros, até porque só foi chegar aqui no Ocidente a meditação, principalmente na década de 60, 70, quando começou a popularizar, na verdade, com certeza veio antes, com certeza tinham várias outras pessoas que já faziam aqui, imigrantes orientais que ensinavam amigos e colegas a fazer, que disseminaram isso em grupos pequenos, mas só se popularizou mesmo a meditação nos anos 60 e 70 para cá. E essa popularização aconteceu principalmente por conta de líderes religiosos que começaram a disseminar essa informação e pessoas famosas, pessoas do cinema, da televisão, que começaram a praticar e disseminar. Então, graças a elas, a gente conhece hoje o tanto que a gente sabe da importância da meditação. E eu vou falar para você aqui sobre os principais tipos de meditação, os mais populares, os mais praticados. Pode ser que seja um dos que você já pratique, pode ser um dos também que você não conhece. E eu só quero que você tenha esse conhecimento para você saber identificar qual vai ser mais adequado, mais apropriado para você. A meditação de concentração é a meditação onde você se concentra em um ponto fixo, algo
que possa ser, por exemplo, uma vela acesa, que possa ser a tua própria respiração, que possa ser alguma parte do seu corpo que você faz algum movimento bem devagar. Tem gente que começa a meditar fazendo o movimento de mexer os dedos do pé. Então, basicamente, onde você se concentra em um ponto e você deixa a sua mente passar toda a atenção dela, começar a se conectar com esse ponto. E a partir do momento que você começa a fazer essa conexão, a sua mente começa a se desligar do restante, começa a desligar das ansiedades, das situações que aconteceram no seu passado, que te frustram, começa a desligar de tudo. A prática de meditar passa a ser, então, você conseguir se concentrar em algo relacionado ao teu corpo. Esse é o objetivo principal da meditação. E com isso você vai conseguir conquistar várias coisas que a gente vai entrar a seguir. A próxima técnica que eu gostaria que você conhecesse é a Mindfulness. É talvez a mais conhecida entre as técnicas de meditação. Ela é um pouco mais sofisticada, um pouco mais difícil de acessar do que a de concentração, porque a de concentração é como se fosse um primeiro passo para você depois chegar na Mindfulness. Dentro da meditação Mindfulness, também conhecida como meditação de atenção plena, o que você conquista com ela é a capacidade de se desligar. Então você se concentra, você começa aquele processo de entrar no estado meditativo e você consegue passar a acessar as informações que vão chegar para você, sejam emoções, sejam pensamentos, sejam questões do seu passado, de uma maneira bastante dissociada. Você vai conseguir acessar todos esses eventos de uma maneira não julgativa, onde você vai conseguir fazer uma análise fria, como se fosse uma pessoa terceira analisando esses próprios sentimentos, todas essas emoções que estão vindo e que são muito importantes para te ajudar a entrar em processos de cura que a meditação consegue trazer. A gente vai entrar mais a fundo, como eu falei sobre isso. Então a Mindfulness ela é uma V2, uma versão 2 da meditação de concentração. É a meditação que eu pratico nos dias de hoje e que eu amo os resultados que ela traz para mim. A terceira é a meditação transcendental, e na meditação transcendental, também muito praticada, você utiliza um mantra, que pode ser um mantra pessoal, alguma relação de frases de efeito que você pode construir para você mesmo, para você mesma, ou pode ser também algum mantra já existente. Tem gente que medita com o famoso Om, tem pessoas que utilizam a técnica do Ho'oponopono. É uma técnica que a minha mulher usa, a Carol, ela utiliza o Ho'oponopono e utiliza o Japamala, que é um artifício para fazer a contagem de quantas vezes ela vai fazer a repetição do mantra, que no caso do Ho'oponopono é: sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Repetindo essas 4 frases várias e várias vezes, ela entra num estado de transe e ela acessa todos os benefícios da meditação através desse estado. Mas como eu falei, você pode utilizar uma meditação sua, você pode utilizar frases que você mesmo grava para você. Eu já fiz isso algumas vezes, eu utilizo essas frases de afirmação, que inclusive no Destravador de Subconsciente eu falo sobre essas frases de afirmação, onde você fica repetindo para si mesmo coisas que você quer que sejam absorvidas no seu subconsciente. Você meditar com essas frases ativas é bastante enriquecedor. A quarta meditação é a meditação guiada, é para quem está principalmente começando, que quer dar os primeiros passos, não sabe como começar. A meditação guiada hoje você consegue acessar pelo YouTube, pelo Spotify, por vários aplicativos específicos para meditação, onde basicamente você tem um professor, uma professora guia, que vai, através das palavras, conseguir fazer com que você acesse o estado meditativo, que você relaxe. Foi como eu comecei, tá? Eu vou falar também mais disso logo aqui à frente. E por último, meditações contemplativas. E essa aqui é muito legal porque muitas vezes pode ser uma meditação que você já pratica e não sabe. É a meditação onde você se conecta com as divindades do universo. Seja Deus, sejam deuses que você acredita, seja através da oração, da reza. Então a meditação contemplativa é um estado onde você se percebe numa conexão transcendental e que acontece muitas vezes através de momentos de oração. Então a gente falou aqui sobre 6 técnicas de meditação, as mais populares. Queria que você, inclusive, comentasse aqui se a sua meditação é uma dessas, qual que é. E se não é, também comenta aqui dizendo qual que você faz, como que é o processo, porque é muito legal que a gente tenha essa troca dentro da comunidade. Eu gostaria muito que você compartilhasse comigo, com os demais membros destravados aqui da plataforma. Vamos para o segundo módulo, onde a gente começa a entrar de fato nos impactos que a meditação traz para o nosso corpo. Já é sabido nos dias de hoje que não existe mais essa de corpo e mente, que hoje essas duas coisas estão totalmente conectadas, que funcionando de maneira interdependente, como se fosse uma simbiose. A mente guia o corpo guia a mente.
Então, todos os impactos que a meditação traz dentro da mente quando você está no estado meditativo também tem impactos no corpo. E a gente vai falar principalmente disso aqui. A primeira parte, eu já vou entrar direto na parte que eu acho mais interessante, mais legal de todas, que é o impacto no sistema nervoso. Quando a gente está falando do sistema nervoso, a gente está falando de dois sistemas. No sistema nervoso central, que é composto pelo cérebro e pela medula espinhal, e a gente está falando sobre o sistema nervoso autônomo, que é o responsável por cuidar das nossas ações involuntárias, que é separado em dois sistemas também. O sistema simpático e o sistema parasimpático. E eu quero que você entenda a diferença entre esses dois sistemas, porque a gente vai falar bastante deles aqui no decorrer do nosso vídeo de hoje. O sistema simpático é aquele responsável por ativar o nosso estado de estresse, de energização, de estímulo, aquele estado onde você fica agitado. E o sistema parasimpático é justamente o oposto. É conhecido como o sistema de calmaria, de relaxamento. Enquanto o sistema simpático, que de simpático não tem nada, porque ele faz justamente o oposto, ele ativa o nosso modo de luta ou fuga. Então guarda esses termos de sistema simpático e parasimpático e vamos para as informações. A prática constante da meditação, ela traz uma diminuição da amígdala. E eu não estou falando das amígdalas aqui, tá? Que inclusive tem outro nome, eu estou falando da amígdala do cérebro, que dentre as várias funções é responsável também pela resposta ao estresse. Então, com a prática constante da meditação, você tem a diminuição da amígdala e, consequentemente, você tem uma diminuição da sua resposta ao estresse. Segundo ponto, quando você medita, quando você tem o hábito de meditar, você tem um aumento de neuroplasticidade. Isso aqui é fantástico. A neuroplasticidade, ela é a sua capacidade neural de fazer novas conexões. Então, o nosso cérebro é composto por várias células, que são chamadas de neurônios, e esses neurônios, eles estão o tempo inteiro fazendo novas conexões e também desfazendo conexões. A neuroplasticidade é justamente esse fenômeno de novas conexões e também de desfazer conexões. E com o hábito da meditação, você tem um aumento da neuroplasticidade, o que permite que você tenha a criação de vários novos caminhos neurais. Com esse aumento de neuroplasticidade, você tem um aumento da espessura cortical, principalmente no lobo frontal do cérebro, nessa parte da frente aqui do cérebro, onde está o córtex pré-frontal. E é bem interessante essa informação, porque o córtex pré-frontal ele é responsável, entre várias funções diferentes, pela regulação emocional, tomada de decisão, planejamento, organização, memória de trabalho. Então, quando você medita, tudo isso que eu trouxe aqui para você, que o córtex pré-frontal tem como responsabilidade no nosso cérebro, você aumenta, você tem um aumento exponencial na tua vida. Então, olha que interessante, você meditando consegue ter uma memória de trabalho melhor. O que é memória de trabalho? Aquelas informações de curto prazo que você precisa assimilar, desde a mais simples, como o nome de um colega de trabalho, uma pessoa importante de uma empresa que você tem um contato direto, de algum cliente, como também aprender a fazer alguma coisa, mexendo em algum sistema, até alguma técnica de venda, por exemplo, você aprende e você arquiva essa informação de maneira muito mais acelerada. Então a meditação te permite aumentar a sua memória de curto prazo. Isso é fantástico. Entre vários outros aspectos que eu comentei aqui que também são incríveis. Regulação emocional, tomada de decisão de maneira mais apropriada, entre todas as outras que eu comentei aqui. Além disso, com a meditação você tem um aumento de produção de neuromoduladores, neurotransmissores e hormônios no seu corpo que são fantásticos. A gente tem um neuromodulador chamado serotonina, que ele é produzido principalmente pelos núcleos de RAF e pelo tronco cerebral. São partes do nosso cérebro, como a amígdala, como eu comentei com você. E quando a gente medita, a gente ativa a produção de serotonina no nosso cérebro de maneira exponencial. E essa serotonina ela cai na nossa corrente sanguínea e ela é distribuída, trazendo uma sensação de bem-estar. A serotonina é conhecida como o neuromodulador do bem-estar. Então, meditar traz uma sensação de bem-estar. Além disso, também temos o aumento de produção de um neurotransmissor chamado GABA, que é secretado por quase todas as partes do cérebro, é um dos neuroquímicos mais frequentes do nosso corpo. Ele funciona como uma espécie de freio para o nosso cérebro, para nossas ações. Só para você entender um pouco melhor sobre o GABA, pessoas que têm, por exemplo, ataques de epilepsia, elas têm um descontrole do GABA, um nível
super baixo de GABA no cérebro. O cérebro não produz a quantidade ideal e aí o corpo ativa tudo de uma vez, fica aquele monte de impulso elétrico no cérebro acontecendo. Isso, claro, é distribuído por corpo todo porque o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso é responsável pelas nossas ações. Então, só para você entender a importância da gente ter produções de serotonina e GABA no nosso corpo, para você entender como a meditação impacta positivamente. Além disso, além desse impacto então todo no nosso sistema nervoso, como comentei, que é muito interessante, a gente tem impactos no sistema cardiovascular. A partir do momento que você tem o hábito de meditar, você tem uma redução da sua pressão arterial. Isso faz com que você tenha vários benefícios para a sua saúde cardíaca a longo prazo. Além disso, a meditação tem um impacto muito grande na respiração e oxigenação. Como na meditação muitas vezes você pratica focando na respiração consciente, o que te proporciona uma maior regulação de oxigenação no sangue. Isso tem diversos impactos positivos no corpo todo, porque a respiração é uma das coisas que a gente mais faz na vida, além de ter o coração batendo, além de ter o pensamento sendo o tempo inteiro criado e manifestado no cérebro, a gente está o tempo inteiro respirando. Além disso, a gente tem um impacto muito positivo no sistema endócrino, que é o sistema responsável pela regulação de hormônios no corpo. E é muito interessante isso, porque quando a gente está em estado de estresse, a gente tem a liberação de um hormônio chamado cortisol na nossa corrente sanguínea. O cortisol, ele é algo fundamental para a vida, ele tem várias aplicações fundamentais para se ter uma vida saudável. Por exemplo, quando você acorda de manhã, o seu corpo produz naturalmente cortisol o suficiente para te fazer levantar da cama. O cortisol é fundamental para você aprender, né, para o processo de aprendizado. O cortisol é fundamental para você ter uma melhor capacidade de reflexo, para você praticar esporte, seja o que for. Mas o cortisol em desequilíbrio é o que faz você ter, por exemplo, muito estresse. E quando você medita, você tem uma diminuição da liberação de cortisol no seu corpo. Além da diminuição, você tem a regulação. Então, meditar tem um impacto muito grande no sistema endócrino e principalmente no cortisol, que é responsável pelo estresse. Então, a meditação ela tem um impacto direto na diminuição do estresse na vida. Tem um destravador aqui na plataforma onde eu abordo, eu falo no detalhe sobre o estresse. Se você é uma pessoa que sofre de estresse crônico ou constantemente se encontra estressada, não deixa de assistir esse vídeo que eu garanto que vai fazer toda a diferença na sua vida também. E além disso, a meditação tem um impacto gigantesco no sistema imunológico. Porque quando você está em estado de estresse, quando você está com uma produção exacerbada de cortisol, o teu corpo não te permite entrar em estado de recuperação. O estado de estresse é aquele estado que você fica em alerta, você fica com o seu estado de luta e fuga ativo. E quando você está nesse estado, o seu corpo ele não consegue entrar no estado de recuperação. Então, quando você medita, você aumenta a sua saúde, você se recupera de doenças, te imuniza, te ajuda a não pegar doenças, porque você aumenta a sua produção de anticorpos. Quando você medita, o seu sistema imunológico se torna melhor ainda. E a meditação, ela ativa o sistema parasimpático. Aquele sistema que eu tinha comentado com você mais cedo para você guardar, que é responsável por trazer aquele relaxamento, por digerir. O nosso sistema parasimpático ele é fundamental em vários momentos do dia, tanto para controle do estresse, como também quando você vai dormir, você tem o sistema parasimpático dominando, né? Porque você está entrando no estado de relaxamento, de tranquilidade. E a meditação te permite ativar de maneira mais constante o seu sistema parasimpático e fazer com que o seu metabolismo funcione de maneira mais apropriada. Então, meditar faz com que o seu metabolismo funcione melhor. E o metabolismo ele é importantíssimo para várias questões. Até para você que está pensando, está querendo emagrecer, o metabolismo ativo de maneira apropriada é fundamental. Então a meditação ela tem um impacto direto no seu metabolismo. E por último, tem um estudo bastante recente do impacto da meditação na longevidade e envelhecimento, sendo feito entre o impacto da meditação nos telômeros, que são estruturas que protegem as extremidades dos cromossomos. Através dessas estruturas dos telômeros é possível medir o envelhecimento celular. E quando eu digo que a meditação impacta na longevidade, no envelhecimento, é porque a meditação ela retarda o encurtamento dos telômeros, que são as extremidades dos cromossomos, o que faz com que a gente tenha uma diminuição no envelhecimento. Passando então por todos esses pontos de impacto da meditação no corpo, de maneira fisiológica, a minha sugestão seria de você começando a meditar, começar a anotar
criar um diário, um livro de registros sobre os impactos, os principais impactos que você está começando a sentir com a prática da meditação. Lembrando de tudo isso que eu falei, anotando tudo isso que eu falei, começa a sentir como que a meditação está impactando na tua vida. E eu gostaria muito que você dissesse aqui qual foi o primeiro impacto fisiológico que você começou a sentir quando você começou a meditar. Para você que já medita, qual foi o primeiro? Qual foi aquela primeira diferença que você sentiu no seu corpo logo quando você começou a meditar? Compartilha aqui comigo com os mais destravados da plataforma, que é sempre muito interessante saber disso. O primeiro que eu senti foi, de fato, a diminuição de estresse. Então foi o quanto o meu cortisol começou a se equilibrar com o meu sistema parasimpático sendo ativado. Foi, assim, papo de 2, 3 dias eu já estava sentindo um impacto gigantesco na minha resposta ao estresse, sabe? Foi incrível. E até hoje eu não parei de meditar, né? Vou fazer 2 anos já que eu estou meditando e realmente é um exercício que não tem como parar. Depois que você começa, você não tem como parar, porque o impacto é muito grande, faz muita diferença. Então vamos para o terceiro módulo, onde a gente vai falar dos impactos da meditação no nosso subconsciente. Sabemos hoje que o subconsciente ele é responsável por mais de 95% das nossas ações no dia a dia. Que menos de 5% das nossas ações elas são voluntárias e são conscientes. O restante está sendo manifestado pelo nosso subconsciente e nosso inconsciente. Vou te dar um exemplo aqui. Quando você vai escovar o dente, você não fica pensando em cada movimento que você vai dar. Assim como você já precisou fazer um dia quando você estava começando a aprender a escovar os dentes quando você era criança. Hoje, isso já está arquivado no seu subconsciente. Já é uma informação, que já é um hábito, já é uma prática, você já domina a maestria de escovar o dente. Se você ainda não assistiu o vídeo Destravando o seu subconsciente que a gente tem aqui na nossa plataforma, assiste, porque eu te garanto que vai ser um vídeo também revolucionário para a tua vida. Foi o primeiro destravador que eu gravei, que eu coloquei aqui na plataforma, e ele é incrível, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas seguindo para o nosso papo aqui sobre a meditação, quando você medita, você começa a encontrar, a reconhecer alguns padrões do seu subconsciente. Então ele te permite, a meditação te permite encontrar e trazer à tona algumas partes que estão ali arquivadas no subconsciente para o seu consciente. Vou te dar um exemplo, tá? Quando eu comecei a meditar, eu comecei a perceber quais eram algumas práticas, alguns hábitos que eu tinha de tratar algumas pessoas da minha família. Família é sempre aquele negócio mais sensível, porque como você passa a maior parte da sua vida com pessoas da sua família, ou passou grande parte da sua vida com pessoas da família, você acaba, às vezes, entrando naquele modo automático, na mesmice, onde você não mais presta tanta atenção na maneira como você está lidando com as pessoas. Você simplesmente lida. E quando eu comecei a meditar, eu comecei a perceber que eu tinha alguns padrões inconscientes de maneira de lidar com várias pessoas da minha família que eu amo de paixão, que eram terríveis. Coisas que eu fazia que eram, assim, muito feias. Se alguém tivesse me gravando e eu visse eu mesmo fazendo aquilo, eu ia falar, caramba, o que esse babaca tá fazendo ali? No caso sou eu. Então, meditando, me permitiu acessar esses padrões inconscientes e começar a rever a maneira de lidar. A meditação foi fundamental para me ajudar a melhorar muito a minha relação com várias pessoas da minha família que eu não tinha uma relação tão boa, que eu não, muitas vezes não era um filho tão bom, um irmão tão bom, ou até mesmo com as minhas amizades, um amigo tão bom, um neto tão bom. A meditação, ela continua trazendo esse impacto super positivo na minha vida. Eu garanto que se você começar a meditar, você também vai sentir isso. Se você já medita, você sabe do que eu estou falando. Quando você está em um estado meditativo, você consegue acessar o seu subconsciente. Meditar é basicamente manifestar o seu subconsciente. É como se você estivesse entrando na sua mente e começasse a enxergar as coisas de maneira dissociada, como eu comentei. E lá você vai encontrar muitas coisas. Então a meditação é algo fundamental para você reconhecer esses padrões que o seu subconsciente tem e trazer isso à tona para o seu consciente. O segundo impacto muito positivo é da capacidade de reprogramação do seu subconsciente com a meditação. Quando você começa a meditar, você vai perceber que você consegue incluir alguns pensamentos, algumas afirmações ali na sua maneira de enxergar. Quando você começa a meditar e você está em estado de transe, que você entra nesse estado de transe, quando você está desligado de todo o restante, que você está ali envolvido com o mais profundo do seu ser, né? Quando você está ali no âmago de quem você é, você consegue perceber crenças limitantes, algumas coisas que você pensa sobre você mesmo e que te fazem
travar em muitos aspectos da sua vida. Então, a meditação é tão poderosa que ela permite que você consiga reprogramar o seu subconsciente. A partir do momento que você começa a se deparar com essas crenças limitantes, você consegue mudar a afirmação sobre essa crença. Muitas pessoas têm muito problema com dinheiro, em ganhar dinheiro, em controlar o dinheiro, em cuidar do dinheiro apropriadamente, porque às vezes tem crença limitante. É muito comum. Pessoas que crescem achando que dinheiro não é importante, que não tem porquê ter muito dinheiro, ou que ganhar dinheiro é algo que quem só ganha muito quem faz coisa errada. Eu estou trazendo só um dos exemplos que está relacionado a dinheiro, mas isso pode estar relacionado a várias coisas. Você pode ter crenças limitantes sobre a pessoa que você é, sobre você ser uma pessoa capaz de conseguir conquistar coisas, crenças limitantes relacionadas à sua capacidade de ser uma pessoa agradável, de ser uma pessoa querida. Nossa, dá para acessar muita coisa aqui. Então a meditação te permite trabalhar a reprogramação e uma maneira muito boa de você reprogramar a sua mente com a meditação é você fazendo a meditação guiada com enfoque em reprogramação. No YouTube, como eu comentei, no Spotify, esses aplicativos que existem de meditação que você pode achar facilmente no Google, você tem vários professores e professoras guiando você a quebrar suas crenças limitantes através da meditação. Então eles te ajudam a entrar no estado meditativo. Quando você está em transe, eles entram com aquelas afirmações para tirar algo negativo e colocar algo positivo. É incrível, recomendo muito que você vá atrás, mas primeiro você precisa conseguir começar a meditar. Outros impactos no subconsciente para a gente finalizar. Impacto na intuição, porque quando você intui, na realidade você está encontrando vários padrões subconscientes em algo. Então a sua intuição, na verdade, é o seu cérebro, sua mente te dando uma resposta de algo que você está captando de maneira inconsciente. São sinais que o seu subconsciente consegue captar e você não capta conscientemente. Então a intuição ela é aumentada com a meditação. Segundo, criatividade. Poxa, a criatividade também é uma das coisas mais poderosas, né? Sua capacidade de ser criativo, de pensar em soluções, pensar fora da caixa, isso está muito relacionado também ao seu subconsciente. Então a meditação, ela realmente é extremamente poderosa. Conta pra mim aqui, coloca nos comentários o que você, quando começou a meditar, se você é uma pessoa que já medita, sentiu dessas histórias mais doidas, malucas que acontecem de intuição, de sexto sentido. Conta um caso aqui pra gente, compartilha. Eu tenho vários casos, vocês vão ouvir ou já ouviram falar desses casos no Instagram, no nosso Instagram da Destrave, ou no meu perfil pessoal. E vamos então para o quarto módulo, onde a gente entra nos impactos da meditação na saúde. Eu já falei sobre algumas coisas, antecipei algumas coisas aqui na parte de impactos fisiológicos, então eu não vou me estender, eu não vou ficar me repetindo no que eu já falei, tá? Eu só vou entrar nas partes que realmente eu não comentei. Dentro da meditação, você tem um impacto muito grande, como eu comentei, no estresse. Mas além desse ponto de saúde mental, do estresse, que é fundamental que a gente aprenda, comece a regular, a equilibrar a nossa vida, a gente tem outros dois grandes vilões nos dias de hoje, que é a ansiedade e a depressão. E a meditação, ela tem um impacto muito grande no seu equilíbrio de pensamentos de ansiedade e de pensamentos depressivos. A meditação, por te colocar num estado presente, tira o seu pensamento do futuro, que está relacionado à ansiedade, e tira o seu pensamento do seu passado, que está relacionado à depressão. Então, quando você medita, você acessa o estado presente e passa mais tempo que você consegue deixar o seu corpo, a sua mente, mais frequentemente no estado presente, se dissociando mais do presente, do passado e do futuro. A gente tem a meditação para a qualidade do sono, porque sono não é simplesmente dormir. Sono é você ter sono de qualidade. A importância do sono é não só ter um tempo ideal de descanso, mas você ter dentro desse tempo ideal, você ter também o tipo de sono ideal. E dentro do sono, que é dividido em várias etapas, você tem o tempo de sono reparador. E o sono reparador, ele é aquele sono fundamental para fazer com que a gente acorde disposto no dia seguinte, fazer com que o nosso metabolismo trabalhe melhor, fazer com que o nosso corpo se recupere do estresse, seja mental do dia a dia, como o estresse físico também, para quem pratica esporte, para quem faz academia, para quem levanta peso. O sono reparador é incrível para te ajudar a recuperar, te deixar mais forte, fazer com que o seu corpo se recupere de maneira mais acelerada. Então, a meditação,
ela faz com que o seu tempo no estado de sono reparador aumente, o que é incrível para você acordar mais disposto, você conseguir levantar logo na primeira tocada de despertador, que o seu corpo produza a quantidade ideal de cortisol para você ter aquele impulso para levantar, para você se sentir motivada a sair da cama. E por último, a meditação tem um impacto muito grande na percepção da dor crônica. Se você sofre de alguma dor crônica, alguma dor nas costas, que é muito comum, né, lombar, se você sofre com dor crônica na cabeça, seja dor de cabeça, no ouvido, dor de dente, enfim. Se você tem alguma dor que você não consegue curar, aquela dor em que você precisou aprender a conviver, saiba que a meditação ela é muito benéfica para diminuir a sua percepção da dor. Como a meditação aumenta a ativação do nosso córtex pré-frontal, que eu já tinha dito anteriormente, e o córtex pré-frontal, dentre as suas várias funções, ele tem como uma delas a modulação da dor. Quando você tem essa ativação nessa parte do cérebro, você passa a ter uma maior capacidade de aguentar a dor, né? A sua sensação em relação à dor, ela muda a ponto de diminuir o seu sentimento de dor. Então, para você que sofre de dor crônica, se você ainda não medita, eu acho que esse aqui já é o motivo principal que você deveria começar a meditar, porque você vai ter uma diminuição muito grande do sentimento de dor na tua vida. Dito isso, a gente parte para o quinto módulo, que já é aquela parte de sugestão, de passo a passo para você começar a meditar. Então essa parte é principalmente para você que ainda não medita. Como eu comentei, se você medita, pode pular o vídeo aqui para o sexto módulo, tem aí o minuto certinho que você pode pular, ou se você também pode ficar aqui para acompanhar, caso você queira mudar o seu estilo de meditação, encontrar um novo estilo. O mais importante de tudo, né, uma rápida introdução aqui, o mais importante de tudo para você começar a meditar é você querer. Você tem que encontrar um motivo. Isso, na verdade, funciona basicamente para tudo na vida, né? Quando você não tem um motivo claro, quando você não se convence de algo, você não se motiva a fazer. Então, o primeiro ponto é que você precisa encontrar qual é a sua motivação para começar a meditar. Então, defina o seu propósito com a meditação. Defina o que de fato você quer fazer com isso. O que você vai querer mudar na sua vida com a meditação. Eu comecei a meditar porque eu queria dormir melhor. Eu vou falar aqui no sexto módulo, no finalzinho, como foi que eu comecei a minha jornada de meditação. Você vai entender exatamente o porquê. Mas eu comecei com um motivo que eu queria dormir melhor. E a partir desse estado de querer dormir melhor, eu fui avançando nessa jornada de meditação. Porque meditar não é uma coisa, uma prática, um hábito que você tem como, por exemplo, escovar o dente. Não é um negócio que você faz simplesmente com uma higiene, com repetição, o mesmo movimento, não. A meditação, ela pode, e eu sugiro que seja uma jornada. Olha eu aqui adiantando o vídeo, mas não tem problema. Tá encaixando, isso que importa. Fazer da meditação uma jornada é uma experiência incrível, porque você consegue fazer disso algo infinito na tua vida. O meu processo de meditação começou com o sono, depois ele partiu para o estresse e foi partindo para vários objetivos diferentes. E hoje em dia eu utilizo da meditação e de várias técnicas bem diferentes de meditação para poder me curar pessoas que eu amo, conseguir conquistar coisas, conseguir ter ideias, ativar minha criatividade. Eu acesso várias informações para fazer com que a Destrave, que é essa empresa maravilhosa, cresça através dos meus sonhos, que a meditação me permite sonhar, enfim. Então, são várias aplicações diferentes que a meditação consegue trazer. E fazer da meditação uma jornada é algo incrível. Então, primeira coisa é definir um propósito para a sua meditação. A partir do momento que você definir um propósito, as dicas são aquelas mais básicas, tá? Então eu vou passar bem rápido aqui, porque o objetivo principal não é te ensinar a meditar, tem muito disso na internet hoje, é te mostrar a importância e te convencer a fazer. Eu quero que você medite, eu quero que você encontre um motivo para isso. Então eu vou passar aqui porque eu acho que é importante, não posso fazer um vídeo sobre meditação onde eu não ensino passo a passo do básico para meditar, mas já te garanto que eu vou te passar aqui de maneira bem rápida, e se você quiser se aprofundar e encontrar outras maneiras, técnicas aqui, eu recomendo que você procure vídeos de yoga, de professores de meditação mesmo para te ajudar, tá? Então, é importante você escolher um local adequado e tranquilo para você meditar. Se você não conseguir, coloque fones de ouvido, baixe o aplicativo Insight Timer, eu vou deixar aqui nos comentários o nome para você baixar, porque ele tem vários sons muito gostosos de ouvir enquanto medita. É importante você estar usando roupas confortáveis, qualquer coisa que pinica, que esteja te incomodando, uma etiqueta ali, uma calça apertada, seja o que for, não é para você utilizar, porque ela vai te impedir de acessar mais facilmente e rapidamente o estado meditativo. É importante que você defina uma rotina, um horário fixo, porque você precisa ter uma consistência na meditação.
Não é um negócio que você vai fazer hoje, depois você vai fazer daqui a 5 dias, depois você vai fazer daqui a 10 dias de novo. Não. Meditação é algo que precisa ser feito com constância. Então eu recomendo que você separe uma parte do dia onde você garantidamente vai conseguir meditar. Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, você pode começar aplicando uma vez no dia, depois você pode quebrar isso em outros momentos. Eu já vou falar sobre a minha rotina de meditação no 6º módulo, como comentei, e você vai entender como que eu faço. Depois, postura e posicionamento. Aqui, a dica que eu vou te dar, a principal é, você precisa ficar numa postura extremamente confortável onde você não durma. É basicamente isso. Eu, por exemplo, eu não medito em posição de lótus, eu não medito com a perna cruzada, eu medito sentado. Eu medito do mesmo jeito todos os dias, 2 vezes ao dia, onde eu fico encostado na cabeceira da minha cama, com as pernas esticadas, com as mãos fazendo esse sinal aqui. Eu gosto desse sinal simplesmente porque a sensação dos dedos se encostando no momento que eu estou meditando, elas me fazem conseguir entrar no estado de transe mais facilmente. Quando você começar a meditar, você vai entender o que eu estou falando. Então, a sensação dos dedos se tocando me ajudam a entrar em estado meditativo mais facilmente. Então, eu fico sentado, como eu falei, encostado na minha cabeceira, postura ereta, não encosta o pescoço, porque se você encosta o pescoço, você dorme e a já começa a roncar. Já aconteceu, tá? Eu dormi algumas vezes enquanto medito e é normal, isso acontece com todo mundo, mas você conseguindo ficar com a postura reta, sem encostar a cabeça, com a perna esticada, já é mais do que suficiente. Você pode ficar com a mão para baixo, pode ficar com a mão aberta, como você preferir. E aí você começa a testar, então, a praticar técnicas de respiração. Só o fato de você sair da respiração involuntária e partir para a respiração voluntária, você já vai começar a trabalhar a sua respiração. Só o fato de você prestar atenção em como você respira já vai te ajudar a entrar em estado meditativo, já vai te ajudar a começar a se concentrar em si mesmo, em si mesma. Então, perceba a sua respiração. Tem um destravador aqui na plataforma também que está sendo produzido, se não estiver pronto, vai estar pronto em breve, onde eu falo sobre técnicas de respiração, a importância de você praticar exercícios de respiração, exercícios específicos, e eu falo quais são os exercícios que eu faço no meu dia a dia. Eu tenho a prática de, antes de começar a meditar, sempre eu faço 5 minutos de exercício de respiração. São 4 exercícios diferentes que eu passo ali, faço mais ou menos 1 minuto e 15 entre cada um, e aí eu entro no processo de meditação, porque ele me ajuda a já baixar minha frequência e já me preparar, preparar o terreno para eu começar a meditar. Então a parte da respiração é importante, antes de mais nada, que você comece a percebê-la, prestar atenção nela. Então a partir do momento que você já estiver com a postura adequada, que você estiver com roupas confortáveis, que você estiver num lugar apropriado, num som apropriado, um som ambiente apropriado, seja com fone, seja sem fone, se você estiver prestando atenção na sua respiração, você já está preparadíssimo, preparadíssimo para começar a meditar. E aí você vai começar com uma aula de um professor te guiando. A melhor maneira de você começar a meditar é, de fato, com a meditação guiada. Um professor ou uma professora ali, num vídeo no YouTube, foi como eu comecei, te passando sugestões, te passando ações para você fazer enquanto você está meditando. Desde ações como mexer os dedos do pé, sentir o seu corpo de maneira diferente, sentir um calor no seu corpo, até mesmo às vezes dar uma esticada muito grande no corpo ali, dar uma super tensionada para depois você relaxar. Tem várias técnicas que os professores utilizam para te ajudar a entrar em estado meditativo, e essa é a minha recomendação. Se você quer começar a meditar, comece com a meditação guiada. E por último, antes de a gente entrar no 6º módulo, eu coloquei aqui alguns desafios comuns no começo da prática da meditação. Como lidar com alguns desafios comuns e saber quais são. Porque quando eu comecei a meditar, eu comecei a sentir frustração. Antes de começar a fazer as meditações guiadas, essas meditações que foi como eu comecei, eu tinha tentado meditar sozinho lá atrás, isso, sei lá, 7, 8 anos atrás, eu tinha tentado começar a meditar e eu seguindo recomendações de familiares, amigos que meditam, de faz isso, senta ali e tal, foca na sua respiração que vai dar certo. E eu comecei a me frustrar, porque eu focava na minha respiração, mas toda hora eu pensava em outra coisa, minha mente ia embora, e eu falava, não, cara, isso não é pra mim, meditação realmente não vai funcionar. Então, quando eu de fato decidi que eu ia começar a meditar, que eu ia fazer disso uma prática, e aí eu encontrei a meditação guiada, os professores começaram a normalizar coisas que eu não sabia que eram normais para quem está começando. Então eu quero que você saiba quais são os desafios comuns que você vai enfrentar, que você vai enfrentar também muito provavelmente, e como que você lida com eles, tá? Então o primeiro ponto é sons externos.
Se você não está num lugar tranquilo, se você não está num lugar onde você consiga se concentrar, use fones de ouvido, baixe o aplicativo que eu comentei aqui mais cedo, o Site Timer, e procure o tipo de som que se adequa a você. Um som de mar, um som de floresta com passarinhos cantando, um som de riacho, um som de chuva, pode ser um som constante, pode ser um on também sendo repetido no seu ouvido. Tem vários sons diferentes que o aplicativo passa e é importantíssimo que você tenha consciência que o som ele impacta demais. Se você estiver num ambiente onde você o tempo inteiro tem sons acontecendo, sons altos ou até mesmo sons baixos que te fazem perder a concentração, você não vai conseguir meditar. Segundo, desconforto físico. É normal sentir. É normal você sentir um desconforto quando você está começando. O que você pode fazer é tentar deixar o máximo confortável, lembrando que não pode ficar tão confortável a ponto de dormir, mas o máximo confortável, como por exemplo, quando eu vou meditar e eu encosto na cabeceira da cama, como eu falei, eu deixo 2 travesseiros bem dobrados na minha lombar. Porque quando eu fico encostado com as costas ali na cabeceira, muitas vezes eu sinto uma dor, eu sinto como se minha lombar quisesse ir para trás. E se eu não tenho almofada atrás, ela vai e eu acabo ficando numa postura ruim, enfim. Então, quando eu coloco as almofadas aqui atrás, resolve totalmente. E quando você começar a meditar, você vai perceber que, se for uma posição que você não está acostumado a ficar, nos primeiros dias, você vai sentir um incômodo e tá tudo bem. Depois de uns 3, 4 dias meditando, sempre entrando naquela posição, você vai perceber que isso não vai te incomodar mais, de maneira alguma. Seu corpo vai se acostumar. Outra dica, talvez a mais importante de todas, é o retorno gentil. Quando você começa a meditar, principalmente nas suas primeiras vezes, você vai perceber que a sua mente ela vai passar mais tempo se divagando do que de fato conseguindo se concentrar. A meditação ela é de fato o hábito de você conseguir se concentrar em uma coisa, em um pensamento, em um sentimento. Quando você começa a devagar, quando a sua mente é muito acelerada, você está ansioso, você está preocupado com alguma coisa, você vai ver que toda hora que quando você está tentando meditar, o seu pensamento vai te jogar para lá. Você rapidamente vai esquecer do porquê você está lá e vai começar a pensar nesse monte de problemas, de coisas que você tem para fazer. Então, o retorno gentil é você saber que isso vai acontecer, principalmente quando você estiver iniciando a sua jornada de meditação, você vai ter grande parte das vezes o seu pensamento se divagando, e o retorno gentil é você, sabendo que isso acontece, você simplesmente retornar gentilmente para o estado de concentração. Então, vou dar o exemplo da minha meditação hoje, do meu tipo de meditação hoje, tá? Hoje em dia eu medito na parte da manhã, logo quando eu acordo, utilizando uma técnica que eu aprendi num livro chamado Controle Mental com José Silva. José Silva é um autor já falecido, morou nos Estados Unidos, ele era mexicano-americano, né? Se não me engano, ele nasceu nos Estados Unidos, mas a família dele era mexicana, eu tenho quase certeza que é isso. E o José Silva ele foi muito conhecido, ele ficou muito famoso por ter descoberto várias técnicas relacionadas ao poder da mente, tá? Esse livro eu recomendo bastante, não tem tradução para o português, pelo menos não tinha tradução na época que eu comprei, li em inglês mesmo, e é uma leitura fácil, se você entende minimamente inglês, recomendo. Se não, talvez você possa usar aplicativos de tradução, é um livro muito bom mesmo, eu tenho aqui na prateleira, em algum dos cantos, tá ali em cima. The Silva Mind Control Method, não está aparecendo na câmera, mas está ali. E a meditação que ele ensina a fazer, que é para você acessar de maneira muito rápida a meditação, é uma meditação em que você faz uma contagem regressiva de 100 a 0, dando um espaçamento de 2 segundos entre cada uma delas, que é o espaçamento para você respirar e expirar. Inspira e expira. Então a minha meditação, ela começa assim. Eu começo a contar de trás para frente de 100 a 0 e a cada um número que eu falo, eu inspiro e expiro. E ao mesmo tempo, a sua visão, o seu olho dentro de olhos fechados, né, mas dentro aqui do seu globo ocular, você fica com os seus olhos numa posição de 20 graus, tá? Essa é a recomendação que ele deu. Ele nem fala muito o porquê dos 20 graus, ele fala que simplesmente acho que é uma concentração a mais que você traz e isso te permite acessar o estado meditativo. E essa meditação me permite acessar de maneira muito rápida o estado de transe, me permite rapidamente entrar em estado de meditação. Até eu conseguir começar a praticar essa meditação, demorou muito. Eu começava a contar de 100
99, 98, e eu só ia começar de fato a não precisar mais contar, né? Porque quando você entra no estado meditativo, você para de contar automaticamente, você não precisa mais contar, você já está ali no estado de transe. E eu comecei só fui parar ali quando eu estava no número 20, no 15, às vezes eu tinha que recomeçar a contar do 100 a 0 de novo, então demorava. E hoje em dia, quando eu estou no 90, eu já entrei em estado meditativo. Na grande parte das vezes, lógico que tem um dia ou outro que eu estou um pouco mais acelerado, tem alguma coisa mais na cabeça, eu não consigo entrar tão rapidamente. Mas esse método é muito interessante, recomendo muito a leitura do livro. Então, o retorno gentil é onde você tem a consciência de que você vai dispersar e ter a gentileza consigo mesmo de voltar de maneira tranquila, sem ficar se cobrando, sem ficar se frustrando, falando que não é para você, sem ficar nervoso, nervosa. É simplesmente perceber: opa, olha eu aqui me divagando, volta. E vai fazendo isso. Você vai fazendo tantas e tantas vezes no seu primeiro dia de meditação, segundo dia de meditação, terceiro dia de meditação, que isso vai virar uma prática na sua vida. Eu coloquei aqui no material, você pode baixar aí, do desafio dos 7 dias de meditação. Eu fiz esse desafio quando eu comecei a meditar, foi incrível, recomendo bastante para todos os meus amigos e amigas que eu já conversei sobre isso. Eu recomendei esse desafio e eu recomendo que você também faça se você está começando a meditar agora. E lembre-se, meditação é uma jornada pessoal. Cada pessoa leva um tempo, cada pessoa consegue, cada pessoa encontra uma maneira mais adequada. Encontre a sua, só não desista, porque eu realmente gostaria muito que você começasse a meditar, porque eu te garanto e eu sei que vai fazer toda a diferença na sua vida. Se dedica que vai valer a pena. E aí então a gente parte para o final. A minha sugestão de como você encaixa a meditação na sua vida, eu já dei vários spoilers aqui, já adiantei vários pontos desse módulo que eu ia trazer para você, mas não tem problema, eu só não vou me repetir no que for. Como qualquer coisa na nossa vida, você precisa encontrar um propósito, um motivo para ser feito, senão você não vai ter a motivação necessária. Então, como eu falei, você precisa encontrar o motivo que vai te levar a querer meditar. Esse interesse ele precisa ser genuíno, esse interesse ele precisa nascer e ele precisa estar pegando fogo dentro de você. Você realmente tem que sentir, você tem que estar sentindo que está preparado, que está preparada para meditar, para querer começar a fazer isso. Se você não está 100% convencido, depois de tudo isso que eu te falei, não tem problema. Pega o ponto que mais te chamou a atenção, de tudo que eu falei aqui, o ponto que você mais achou interessante, seja na parte de impacto no cérebro, seja na parte do impacto no estresse, seja impacto na parte do sono, e se aprofunda. Se eu não entreguei a informação completa dentro desse tema que você queria, se aprofunda por conta, estuda na internet, tem informação a rodo para você se convencer genuinamente da importância da meditação, para que você transforme isso num hábito na sua vida. Olha o quão importante isso é, o tanto que eu estou querendo que você pratique, que você faça isso, porque realmente faz toda a diferença na vida. Pratique. Na Destrave, você sabe que a gente sempre busca por qualidade de vida, uma vida mais plena, por eficiência. E o que eu posso te dizer é que a meditação na minha vida, ela trouxe tudo isso. Hoje eu pratico 40 minutos de meditação por dia. São 20 minutos na parte da manhã, cronometrado, e 20 minutos à noite antes de dormir. Por que eu faço nesses horários? De manhã eu faço logo quando eu acordo, antes de fazer qualquer coisa. Eu acordo, despertei, primeiro vou ao banheiro rapidinho se eu estiver apertado, faço um xizinho ali rapidão, volto para a cama, sento naquela posição que eu já comentei com você e começo o meu estado de meditação. Por que de manhã é muito bom começar a meditar? Principalmente nesse momento onde você ainda está meio dormindo, meio acordado, você está meio grog. Porque essa sensação de grog, na verdade, é porque a sua frequência mental e física está baixa. E não é baixa no sentido ruim, reforçando, tá? É baixa no sentido literal. O nosso corpo emite frequência, do jeito que ondas sonoras têm frequência, que ondas de maneira geral têm frequência, o nosso corpo tem uma frequência sendo emitida. E quando a gente está nesse estado grog, né, de recém-acordado, a gente está numa frequência muito mais propícia a acessar o estado meditativo, de acessar o subconsciente. Então eu adoro aproveitar esse momento, essa oportunidade para começar a meditar. Inclusive no livro que eu falei do José Silva, ele fala justamente isso, de você aproveitar esse momento que você já está meio em transe para você simplesmente mergulhar mais rapidamente. Então, geralmente eu entro em 15, 20, 30 segundos no máximo em estado meditativo quando eu medito nesse horário, logo quando eu acordo, porque
porque eu já estou praticamente em transe quando eu acordo. Eu tô meio grog ali, eu me mantenho nesse estado propositalmente. E eu medito também antes de dormir. Antes de dormir, o objetivo é o oposto. Você vem de um momento super acelerado, com a frequência super alta, né? Quando você está ali super atencioso, trabalhando, focando em coisas, criando coisas novas, você está em uma frequência muito alta. Então, primeiro eu faço aquela leitura rápida ali para diminuir essa frequência e para diminuir ainda mais, eu faço a meditação. E diminuindo ainda mais essa frequência, eu consigo entrar no estado de dormir gostosinho muito melhor e muito mais rápido. Então, a meditação me ajuda a dormir mais facilmente. Então, são os 2 momentos que eu pratico, 2 momentos que são maravilhosos e que eu recomendaria que você fizesse. São momentos que realmente são muito bons, funcionam muito bem. Se você não tiver 20 minutos para fazer, não conseguir 20 minutos, faça 10, faça 15, vai fazendo gradativamente. E eu poderia fazer mais do que isso, eu só escolhi não fazer porque eu encontrei esse tempo. Esses 20 minutos de manhã, esses 20 minutos à noite me suprem no tanto que eu quero e preciso da meditação na minha vida. E como que foi de fato que eu comecei a meditação, tá? Eu disse para você que eu comecei para querer dormir, conseguir dormir melhor. E eu fiz isso através da auto-hipnose. Eu procurei no YouTube uma vez, por curiosidade, auto-hipnose, se eu não me engano foi a Carol, a minha mulher mesmo, que falou sobre, e eu comecei a testar. E achei muito interessante, porque logo na minha primeira auto-hipnose, né, com uma pessoa me guiando ali nesse processo de auto-hipnose, eu dormi muito bem à noite. E eu falei, caramba, isso aqui é maravilhoso, eu quero mais disso. E eu comecei várias noites da minha semana, todas que eu podia, a fazer auto-hipnose. E de tanto absorver, né, de tanto procurar por esse conteúdo, os algoritmos das redes sociais começaram a me indicar páginas de meditação, conteúdo de meditação, e eu acabei sendo fisgado por alguns professores ali, algumas pessoas que falam sobre meditação. Foi onde eu encontrei o livro do José Silva, foi onde eu encontrei outros professores maravilhosos que eu tive a oportunidade de assistir vídeos. E eu comecei a meditar então a partir dali. Foi através da auto-hipnose, com o objetivo de dormir melhor, que eu encontrei a meditação guiada, que comecei a minha jornada de meditação, e eu comentei para você mais cedo. Não vou me repetir, mas eu vou reforçar porque é importante. A fazer da meditação uma jornada vai te motivar demais a querer fazer disso algo, uma prática infinita na tua vida. A meditação como jornada, ela tira aquele peso de você ter que meditar todo dia e passa a ser, eu vou meditar para alcançar tal resultado. 90% das vezes que eu medito é com algum propósito, tá? Somente 10% ali, 15%, 20%, eu gosto muito de trabalhar com percentuais, você já deve ter percebido isso, mas eu diria que 20% das vezes que eu medito, eu não tenho um propósito, eu simplesmente me deixo levar ali, que é simplesmente para acessar meu subconsciente e viver uma experiência, uma emoção que venha do nada. Porque geralmente eu estou fazendo uma meditação com esse propósito, com esse motivo, e nesse momento de vida que eu estou, o que é muito bom. Então é isso, eu recomendo muito que você faça a meditação, quero muito que isso vire um hábito na tua vida. Eu já te garanti e garanto mais uma vez e reforço que isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Eu trouxe vários motivos para você fazer isso, eu espero que você tenha se convencido, esteja 100% convencido, convencida da importância de fazer, que você encontre um momento para você encaixar isso na sua vida, que eu tenho certeza que existe, você só precisa conseguir encaixar e fazer disso um hábito. E colocando tudo isso em prática, colocando todas essas lições, todos esses aprendizados em prática, eu te garanto que você vai conseguir destravar ainda mais a sua vida.